Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo mais um episódio, não importa o horário, do Relaciocinando Podcast, que você sabe, fala sobre gente, fala sobre fazer acontecer, fala sobre quem faz a roda girar. Muito mais do que a gente conversar sobre negócios, marketing, campanhas, clientes, dinheiro. Quem é que faz isso tudo rolar? É gente. E hoje eu vou trazer para cá um dos temas que eu mais gosto de trazer aqui para a mesa. Diversidade. Quantos tipos de pessoas a gente tem nesse mundo com cabeças diferentes, com cor de pele diferente, com características diferentes, que trazem tanta riqueza para dentro de qualquer ambiente que eles frequentem, que dirá o ambiente corporativo. Por que será que é tão complicado a gente entender de uma vez por todas que diversidade, variedade significa mais e não menos? E para falar sobre isso, eu tenho aqui uma convidada que provavelmente é a mais adequada para o tema. Tenho a Carla Schultz comigo aqui, tudo bem? Olá, tudo bem? Muito obrigado pela sua participação, por você aceitar o convite para estar aqui, tomar esse café aqui com a gente. E eu gostaria de começar já com uma pergunta pé na porta aqui, que é para a gente já segurar quem está aqui com a gente, eles entenderem para que a gente veio. Quem trabalha tanto tempo em empresas como Disney, Cartoon Network, Warner, já tem o coraçãozinho amaciado para trabalhar com diversidade no futuro? Não. Não? Não. Me explica, por favor. Não tem. Eu trabalhei mais de 25 anos na área de mídia e entretenimento, como executiva, e eu nunca olhei para diversidade. Olha só. E quando a gente pensa no entretenimento, e hoje as grandes marcas de entretenimento dizem que elas sempre foram pautadas por diversidade. Mas a verdade é que não. A verdade é que no dia a dia não é assim que funciona. A gente acha que porque você trabalhou na Cartoon, você trabalhou com um desenho animado ali, tipo, quase como assistindo TV Xuxa todo dia de manhã, um Bom Dia e Companhia todo dia à tarde. Não é bem assim. E a verdade é que quando a gente pensa em ambiente corporativo, os ambientes corporativos hoje estão ficando mais diversos, mas eles nunca foram diversos. Então, quando eu penso e eu brinco com os meus amigos do RH, que eu falo que agora eu sou amiga do RH, mas eu não era amiga do RH. Agora eu sou amiga do RH. Mas eu não era amiga do RH, eu fazia o que a gente chama de contratação espelho. Então, eu não tinha um time diverso. Eu imagino que seja, mas explica pra gente poder todo mundo ficar na mesma página o que é a contratação espelho. A contratação espelho é quando você contrata alguém que tem os mesmos privilégios que os seus, que é igual a você. Então, você olha ali um currículo, você só contrata quem se formou numa faculdade de primeira linha, afinal, você se formou numa faculdade de primeira linha. Quem fala pelo menos um idioma a mais, porque você fala vários idiomas. Você vai nessa linha. E quando a gente pensa no nosso consumidor, o consumidor, ele é diverso. Uhum. E essas equipes precisam ser diversas. Então, eu te digo que não foi trabalhando na área de entretenimento que eu aprendi o que era diversidade. E você falou da contratação espelho, que era, eu senti isso na pele pouco tempo atrás, quando ainda tocando na minha agência, eu olhei e falei, eu preciso contratar uma pessoa para fazer metade do trabalho que eu faço, porque eu preciso de mais tempo para poder fazer outras coisas que eram prioridade. E a minha maior dificuldade foi em contratar alguém, porque depois de muito tempo e terapia, eu fui descobrir que eu estava buscando alguém que fosse semelhante a mim, que fizesse da forma como eu faço, que soubesse apreciar os valores que eu aprecio. E eu olhei e falei, cara, depois de muito tempo, por que eu optei por esse caminho? Que imagem é essa que eu mesmo estou cultivando, que eu acho que só eu sei fazer o trabalho, então eu tenho que achar outra pessoa que saiba exatamente o que eu sei, né? Tem tantas formas de fazer alguma coisa, de trazer um resultado, né? E aí foi quando eu entendi isso que eu consegui trazer uma pessoa que hoje está trabalhando com a gente lá, que não faz as coisas do jeito que eu faço, ou que eu fazia, e traz resultados às vezes até melhores. Olha a riqueza disso. Olha isso. Se a gente pensar até nos nossos relacionamentos pessoais, eu sou casada há muitos anos, se eu fosse casada com uma pessoa igual a mim, talvez eu não estivesse casada há tantos anos. Sim. Então, a gente precisa de outras opiniões. Complementariedade. Exato. E se a gente pensar no ambiente de trabalho, adiantaria você ter alguém igual a você? Pois é. Talvez você ia entregar exatamente o que você já entrega. Mas trazendo alguém diverso,
você pode entregar alguma coisa que você não entregaria. Você vai passar a ter olhares diferentes. E aí o que eu sempre falo, né? Isso não é fonte Carla Schultz, é fonte tipo McKinsey. Você tem aí um monte de pesquisa que mostra que, de fato, times diversos são mais inovadores, são mais criativos e, principalmente, trazem resultado pro negócio. Na minha palestra eu coloco um comercial que a FNASCA fez para a Skol nos anos 2000 ali, onde ele falava, o objetivo com a agência de publicidade era, olha, a gente não está sendo considerado como primeira escolha, porque tá todo mundo sempre indo na mesma, aquela que a galera senta no bar e é sempre aquela que eles pedem. Então, cria um comercial pra gente. Eles criaram um comercial que falava, você é do tipo que só anda com quem concorda com você? Você é do tipo que também concorda com todo mundo? Imagina um mundo onde todo mundo pensasse igual, né? E aí eles começam a explorar isso, né? Eles falam, vale a pena discordar às vezes, vale a pena pensar diferente às vezes. E aí eles terminam o comercial falando alguma coisa como Skol, o diferente é ser redondo, alguma coisa assim, que você olha e fala, caramba, tá aí, ó. Imagina o que seria do nosso mundo se todo mundo pensasse exatamente do mesmo jeito, que inovação a gente teria. Né? Que rebeldias que fariam do mundo ainda melhor, né? A gente não teria talvez o Steve Jobs aí para bater de frente com todo mundo com quem ele fechou aliança dentro da própria empresa, para olhar e falar, cara, não é assim, não é desse jeito. E ele estava certo, né? Sim. Caramba. Deixa eu falar então com você. Você tá vendo o que vem por aí? Vamos ter um episódio recheado de muito papo sobre diversidade. Só que antes de eu começar, eu quero pedir a sua ajuda. Para tornar até o Relaciocinando o ambiente mais variado de gente, mais diverso possível, aperta o botãozinho inscreva-se. Fazendo isso, a gente fala pro YouTube de uma vez por todas que o Relaciocinando veio para ficar, que o projeto é sólido, que a gente vai decolar cada vez mais e a gente vai colecionar aquilo que eu mais gosto, gente aqui dentro. E com isso trazer muitas pessoas aqui nessa mesa que estão topando compartilhar, que estão apostando no projeto e falando, cara, vale a pena porque eu quero que esse conteúdo chegue até essas pessoas. E se você gosta dos episódios que a gente postou até agora, compartilha. Compartilha com a sua mãe, com seu pai, com seus pares, com seu líder. Tem gente que compartilha com a terapeuta. Eu tô falando sério. Tem gente que sai de uma sessão de terapia com a terapeuta indicando o episódio do Relaciocinando. Então vamos transformar essa comunidade numa coisa cada vez maior. Meu nome é Felipe dos Santos, eu sou apresentador do melhor podcast focado em gente corporativo. Eu tava pensando aqui agora que o pessoal no mercado de trabalho chama de pivotar a carreira, né? Quando você olha para um momento onde você está, olha e fala, cara, eu vou começar de novo e vou apostar de novo em alguma coisa que eu ainda não tinha tentado. Existe um ponto específico na sua vida, e a gente já tinha conversado sobre isso nos bastidores, que faz com que a sua carreira ela se transforme de certa forma no que ela é hoje e no tamanho que ela tem hoje. Divide com a gente, divide com quem está assistindo e ouvindo o podcast aqui agora. Bom, eu gosto muito de falar sobre isso, inclusive em uma das minhas palestras, eu sempre começo contando essa história, porque a forma que eu vim parar na diversidade, ela tem ali algumas particularidades. Eu trabalhei mais de 25 anos na área de mídia e entretenimento. Eu sou relações públicas, mas eu trabalhei como publicitária a minha vida inteira. Sim. E eu nunca me imaginei trabalhando com outra coisa e trabalhando em outro lugar. Tanto é que eu trabalhei sempre na área de mídia e entretenimento. Até que, em 2017, nasceu a Manu, minha filha, e a maternidade, ela transforma muito as pessoas. Com certeza. A gente sabe disso, mas essa maternidade em especial me transformou ainda mais. A Manu, ela completa 7 anos esse ano, ela é uma menina linda, muito esperta, que tem 1 milhão de características e qualidades, e entre elas, ela é uma criança com síndrome de Down. E a partir da chegada da Manu, eu comecei a me engajar muito pela causa das pessoas com deficiência. E foi por causa dela, e ainda é por ela, que eu acabei fazendo uma transição de carreira. E aí tem várias nuances aí nessa história, porque assim que a Manu chegou, eu fui demitida na volta da licença maternidade, eu trabalhava para um grande grupo de comunicação. Tão típico, né?
Então, típico é uma realidade hoje. Tem uma pesquisa da GV que aponta que 50% das mulheres, elas são demitidas até 2 anos do nascimento dos seus filhos. Eu fui demitida na primeira semana que eu voltei. Mas Primeiro não tem aquele mês que você... Tem, mas eu tinha saído de férias e licença amamentação. Ok. A empresa estava liberada para fazer o que eles queriam. E aí eu fui demitida legalmente após a licença. Então, eu cheguei de licença maternidade e fui demitida. Mas ali, eu entendi 2 pontos. O primeiro, e aí a gente está, assim, falando sobre pautas muito importantes da área da diversidade. Primeiro que, como mulher, eu não era mais aceita naquele espaço. Então, a mulher, as empresas, e isso acontece mais do que a gente pensa, tá? Tenho certeza que quem tá assistindo vai ter várias histórias para contar lá nos comentários, porque sempre tem, infelizmente. Então, isso acontece demais. Mas, além disso, eu entendi o que era o capacitismo, que é o preconceito contra a pessoa com deficiência. Porque o que eu escutei na minha demissão foi que ia ser muito bom para Manu. Porque, afinal, eu tinha uma filha com deficiência. O famoso estamos te fazendo um favor. Estamos te fazendo um favor. Então, eu recebi um favor. E junto com esse favor, eu tive 2 agressões. Uma, a mulher que volta de licença e perde o seu lugar no mercado de trabalho. E aonde foi escolhido que, para mim, era melhor eu ir para casa. Então, escolheram isso por mim, não fui eu que escolhi. E o segundo foi que é o que a maior parte dos pais percebem, pais atípicos como eu, que percebem que o preconceito, ele acontece. Então, o capacitismo, ele aconteceu pra gente antes da minha filha entender o que é o capacitismo. Eu entendi isso. E aí, foi a partir daí que eu comecei a me engajar demais aí na causa das pessoas com deficiência. Não foi uma transição de carreira direta. Detalhe que essa semana era a semana do Natal. Em janeiro, eu já estava trabalhando. Ainda no mercado de publicidade, fui trabalhar em agência, fiquei um tempão trabalhando em agência, mas a partir dali eu comecei a estudar. Então, eu fui estudar direitos humanos, fui fazer vários cursos de acessibilidade, eu montei um projeto social em 2019 e as coisas foram acontecendo. Até que, de repente, eu entendi que não fazia mais sentido, que eu não cabia mais num lugar como publicitária. Que essa não era mais a minha carreira. Eu já palestrava, eu já participava de vários eventos, eu atuava já com um projeto social e eu entendi que aquele lugar não era mais para mim. E a partir daí eu montei a minha consultoria, que é a Conecta Diversidade. A gente vai completar aí 2 anos de Conecta. Então eu tenho 2 anos de uma transição oficial. Mas o que eu posso te dizer é que essa transição ela já tinha acontecido. Eu só não tinha assumido que ela realmente tinha acontecido pra gente. Que bacana. Pra gente poder conhecer um pouquinho mais de você, Lucas, põe na tela, por favor, o LinkedIn da Carla. Temos aqui Carla Schultz, Diversidade, Equidade e Inclusão. LinkedIn Creator, palestrante, comunicação, mãe da Manuela e consultora de diversidade e inclusão. E ali tá o Ezinho, né, que a gente tá tendo uma evolução desse termo agora, dessa abreviação agora, que antes era DEI, agora é DEI. Por conta da equidade, que aos poucos tem sido mostrado que, na verdade, a equidade, a diversidade e inclusão sem equidade não vai funcionar, né? Eu tenho visto isso nas palestras de alguns colegas, um slide inteiro apenas para falar de equidade, né? E para quem não está ainda ligado sobre o que é a equidade, eu queria que... Eu poderia muito bem falar aqui agora para essa câmera, eu tô coçando para mim, mas eu tenho uma convidada. Então vamos fazer jus à convidada aqui. Fala um pouquinho sobre a equidade, por que ela tá ali no título. Cara, não dá pra gente falar de diversidade e inclusão sem equidade. E aí a gente pode, caminhar para vários lugares. Um deles, que eu acho que é uma forma muito fácil de quem está assistindo a gente entender o que é de fato a equidade, quando a gente pensa, por exemplo, na inclusão escolar. E aí você fala assim, a escola que o meu filho estuda é uma escola inclusiva. Tem várias crianças com deficiência. Beleza, a escola tem inclusão. Quando a gente fala, na minha empresa... eu tenho pessoas com deficiência, ou eu tenho pessoas pretas, eu tenho pessoas do recorte LGBT. Beleza,
Você tem ali incluído. Não basta apenas incluir. Se você tiver inclusão, mas você não tiver equidade, não adianta. E você não está praticando a inclusão como ela de fato precisa. E o que é isso? Hoje, minha filha estuda numa escola regular, com crianças com e sem deficiência. Mas a escola, ela tem um olhar para a Manu. Ela tem um olhar de currículo, ela tem um olhar de adaptação, então ela adapta os materiais para que a Manu possa acompanhar a aula. Isso é equidade. Quando você vai para a empresa e a empresa contrata alguém numa vaga afirmativa, que é uma vaga específica para pessoas de grupos subrepresentados, então uma pessoa com deficiência ou de algum outro grupo, se essa pessoa for só colocada lá dentro, mas não tiver um trabalho no entorno, não tiver um trabalho com liderança, com equipe, se a empresa não tiver as adaptações necessárias para recebê-la, ela não tem equidade. Então, a equidade, de fato, é você fazer com que a inclusão olhe para as particularidades de cada pessoa. É isso que a gente precisa. Se a gente não tem equidade, eu digo que a gente não tem inclusão. Na verdade, uma coisa não anda sem a outra. Elas estão juntas. Perfeito, é isso. E aí a gente tá vendo ali a Conecta Diversidade e eu queria que você me explicasse um pouquinho mais sobre ela. Você disse que ela tá com 2 anos, então já tem aí uma solidez, vocês já entenderam mais ou menos o lugar no qual a Conecta ela tá inserida, né? O que vocês aprenderam com a Conecta nos últimos tempos? Olha, primeiro a gente aprendeu que é muito difícil trabalhar com diversidade e inclusão. Principalmente hoje na Conecta, até por conta dos clientes que já confiam no nosso trabalho, a gente acaba trabalhando com vários recortes. Mas o nosso core, que é o recorte principal que a gente trabalha, são as pessoas com deficiência. Uhum. E quando a gente fala de pessoas com deficiência, as empresas, elas literalmente ainda estão engatinhando em relação a esse tema. Existe a lei de cotas? Existe, mas não necessariamente ela é cumprida. Tem empresa que guarda ali, reserva um dinheiro no budget para pagar a multa, se ela precisar pagar a multa. Eita. Tem empresa que contrata só pela inclusão, não pela equidade que a gente acabou de explicar. Então, a empresa vai lá e fala assim, eu preciso contratar 5% do meu quadro de pessoas com deficiência. Beleza, ela vai lá e contrata, mas ela não pratica a equidade. Então, o que a gente tem aprendido é que muitas vezes o nosso trabalho, ele é um trabalho de letramento. E esse trabalho de letramento, ele é um trabalho de formiguinha, porque mesmo quando os clientes nos procuram para fazer esse trabalho, muitas vezes eles estão querendo fazer o que a gente chama de diversity washing. Eles estão ali querendo fazer porque tá todo mundo fazendo, querendo fazer porque faz sentido, mas nem sempre é genuíno. Ou, muitas vezes, você tem uma área de diversidade, uma área de RH querendo fazer muito acontecer, mas você tem ali a alta liderança, a alta gestão, que não está olhando para isso da mesma forma. Então, a gente tem aprendido que, cara, esse letramento é muito importante e que a gente precisa mergulhar nele. É isso que eu ia te perguntar. Você disse quando as empresas procuram a gente... E aí eu imagino que não seja o principal que acontece. Não é todo dia que uma empresa procura alguém para olhar e falar assim, putz, eu vou fazer alguma coisa da qual eu não estou muito acostumado a fazer. E sim o contrário, vocês acabarem procurando as empresas para mostrar o quanto vocês têm a oferecer. Eu estou correto? É isso que acontece mais? Acontece as duas coisas. As duas coisas. Acontece as duas coisas. Tanto a gente prospectar, a gente conversar com as empresas, mostrar os nossos cases. Hoje a Conecta, a gente
gente atende aí grandes marcas, a gente já entregou projetos para Arcos Dourados, que é McDonald's, Accenture, Gup, enfim, a gente tem aí uma gama de clientes grandes e importantes e a gente tem feito trabalhos significativos. Mas o que eu vejo bastante também é que muitas vezes as empresas procuram a gente para ações pontuais. Tá. E o que eu falo Uma sempre... data comemorativa, Super. alguma campanha que... Tá. Datas comemorativas, principalmente. Então, por exemplo, em setembro, agora, a gente tem o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Ok. Chove proposta. Junho, a gente tem aí a pauta LGBT. Então, tem muita proposta. Maio, Dia das Mães. Eu, como falo muito sobre maternidade e trazendo o meu ponto de vista da maternidade atípica, tem muito projeto. Mas a minha provocação para as empresas sempre é: o que mais você está fazendo? Porque fazer uma ação, aquele provérbio que fala que uma andorinha não faz verão, é real. Uma única andorinha não faz verão. Uma ação não vai fazer verão. Não adianta fazer uma ação ali pontual em setembro, aí a empresa se organiza, não fala sobre a pauta o ano inteiro, aí chega em setembro, faz Semana da Diversidade. Uma pauta super incrível, com um time todo de peso, com palestrantes importantes. Mas como que é para a pessoa que, inclusive, trabalha na empresa e que faz parte de um grupo subrepresentado, vendo que só naquele momento ela está sendo vista, mas que nos outros 364 dias do ano, né, foi um dia que ela foi vista, os outros não. Cara, e eu como agência, trabalhando para comunicação interna, eu acabo desenvolvendo muito material para justamente essas datas, esses momentos. Mas uma coisa que eu consegui perceber existe uma diferença entre aquela empresa que sabe exatamente o que quer fazer, tem a ideia, sabe o objetivo que quer alcançar, mas pensa o seguinte: não deveria ser nós os que estamos falando e produzindo esse conteúdo, porque a gente também não está letrado o suficiente para isso ainda. Nós vamos buscar uma conecta da vida que possa ajudar a gente a dar realmente firmeza no que a gente está trazendo para esse pessoal. E tem aqueles que eu imagino que apenas seguem o calendário o window marketing segue o calendário das datas, que nem daria para se chamar de comemorativa, né? Uma data de conscientização. Data de conscientização. Né? E aí você olha e fala assim: olha, a data tá chegando, eu preciso de uma campanha, eu preciso de um projeto, eu preciso de alguma coisa, né? Então acho que a gente tem essas duas diferenças. A empresa que já entendeu aonde quer chegar com aquilo, a empresa que provavelmente já vem conscientizando as pessoas, chega naquele momento específico e busca uma conecta para dar ainda mais força, né? Tipo, e mais raiz mesmo para aquilo, eu acho que é louvável, né? Você olhar e falar assim: poxa, pelo menos a gente não tá tentando correr o risco aqui de falar uma bobagem, de trazer... Felipe, tem muita empresa bacana, assim, a gente tem clientes que são incríveis, assim, tem muita empresa que realmente está atuando, que está fazendo um planejamento estratégico, que tem aí uma atuação em várias frentes da empresa, porque não adianta, assim, para você contratar qualquer pessoa de um grupo subrepresentado, seja ele uma pessoa com deficiência, uma pessoa 50 a mais, mulheres, pessoas com deficiência, pessoas do recorte LGBTQIA+, pessoas pretas, indígenas. Cara, não é... O que está envolvido? Tem muita gente envolvida para fazer isso acontecer. Não é só contratar, né? Não é só colocar para dentro. Você precisa ter um time de recrutamento e seleção que saiba entrevistar. Sim. Que seja cuidadoso. Você precisa ter um líder preparado para receber essa pessoa e para integrar essa pessoa no resto da equipe. Você precisa ter uma equipe preparada. Você precisa de acessibilidade, muitas vezes. E quando a gente fala de acessibilidade, eu gosto muito de trazer que a acessibilidade não é sobre ter rampa e ter banheiro adaptado. É também. Precisa ter, inclusive é lei. Né? Precisa ter, mas não é só sobre isso, a gente precisa de acessibilidade atitudinal. A acessibilidade atitudinal, ela diz muito sobre todo o restante, porque a acessibilidade atitudinal é como que essas pessoas estão preparadas para lidar
com essa pessoa no dia a dia, para entender todos os atravessamentos que essa pessoa tem. Porque o grande ponto quando a gente fala de pessoas de grupos subrepresentados é que, primeiro, elas não tiveram as mesmas oportunidades que a maioria das pessoas que estão ali tiveram. E que é muito o caminho delas, até para serem promovidas, para crescerem dentro da empresa, ele é mais árduo. Sim. Porque o ponto de partida é diferente. E aí entra a equidade. E aí entra a equidade, porque a gente precisa lembrar que o ponto de partida das pessoas é diferente. De onde a pessoa vem faz diferença. Então, quando a gente olha aí para programas que trazem, de fato, formação, eu converso demais assim com os clientes e eu acredito nisso. Eu acho que as empresas elas têm um papel social também. A gente tem um papel, todo mundo aqui como sociedade, do que a gente quer construir, como que a gente quer trabalhar. Não é só a gente contratar a pessoa e resolver o assunto. Mas por que a gente precisa contratar? E o que eu escuto muito dos clientes é que, mas eu tenho a vaga, Carla, eu quero contratar, mas eu não acho o perfil. Aí a gente entra exatamente nesse ponto. Qual que é o ponto de partida dessas pessoas? Então, qual que é a função da empresa? Muitas vezes a função da empresa é ajudar a trazer a formação que essa pessoa não teve, para que ela possa estar preparada. E então, é muito novo. É complexo. É muito novo esse negócio da empresa se entender como um agente social, né? Porque até pouco tempo atrás, e não faz tanto, a empresa basicamente se entendia como um provedor de emprego. Né? Afinal de contas, ela tem uma necessidade e tem e ela precisa de mão de obra, né? Ali está um acordo muito simples, fácil de fechar. Você trabalha para mim, eu pago para você, né? E agora a gente tem as empresas se entendendo como agentes sociais, pessoas que precisam empresas, instituições que precisam se preocupar com quem está ali dentro, né? Até outro dia não se entendia por que a lei trabalhista faz com que se a pessoa tropeçar no meio da rua quando está chegando aqui, seja problema meu se ela se machucou, seja problema meu se ela está no hospital. E agora, graças a Deus, as pessoas estão começando a entender um pouco melhor o quão necessário é a gente olhar para esse aspecto mais humano. Se você tem uma diarista em casa que trabalha, vai, sei lá, nem que seja uma vez por semana na sua casa, o simples fato dela estar ali trabalhando para você já faz de você alguém que deveria se preocupar com exatamente o ambiente no qual ela está inserido, quais são os problemas que ela enfrenta, porque também são seus, né? É muito louco isso. Deixa eu te falar uma coisa, a gente tem um momento aqui que eu chamo do momento onboarding, é o momento crachá da firma. Eu peço para você segurar a nossa plaquinha do podcast. Vou tirar uma foto sua e vai sair um crachá em tempo real aqui. Vamos lá? Vamos embora. Muito bem. Por favor. Vou tirar essa fotinha. Como que a gente vai tirar? Tá ótimo do jeito que tá. Muito bem. E aí, ela sai aqui. Enquanto isso, enquanto eu revelo a nossa fotinho, você toma café? Não, obrigada. Não, eu vou tomar umzinho só pro corpo não achar estranho por que tá faltando café nele. Eu já sou muito agitada. Se eu tomar café... Quem me dera pensar desse jeito, porque também é o meu caso. Olha, estou curiosa. É bem bacana. A gente... Eu brinco que um dia eu vou tentar fazer todos esses crachás aqui se reunirem de novo no Raciocinando, embora tenha 1 ano e meio de crachá distribuído, então não sei se eu conseguiria trazer todo mundo, mas já são 44 crachás distribuídos, né? Então tem bastante coisa aí. Uau! Que honra ter um deles. Você tocou no assunto, e enquanto eu coloco um cafezinho aqui pra mim, que me chamou muita atenção, que foi o momento em que você é demitido da empresa e você percebe um capacitismo vindo de quem conversou com você, como se tivesse te estendendo a mão e dando uma oportunidade para que você pudesse abraçar a sua filha e dar todo o tempo do mundo para ela e etc.
E nessa hora a gente olha para um capacitismo que é quase terceirizado, porque não é você a pessoa que é deficiente, não é você a pessoa que... Mas é um capacitismo olhado para uma outra questão, que é alguém na sua casa esperando por você. Isso já estourou minha cabeça, porque eu olhei e falei, cara, esse tipo de capacitismo eu ainda não tinha ouvido falar, né? Porém, é do dia a dia da gente ver também o capacitismo acontecendo. A gente teve um convidado que é um rapaz com nanismo, que ele falava isso mesmo. Ele falava, cara, eu chegava nas empresas, feliz da vida por ter sido contratado, mas nada dentro daquela empresa funcionava para mim. Os armários eram altos demais, né? As mesas não me acomodavam direito, né? Então, de certa forma, eu olhava e falava, cara, por que é tão difícil para mim ter que trabalhar quando para os outros que estão ali não é tão difícil, né? E ele falava sobre um aspecto que eu olhava e falava, caramba, que louco isso, né? Ele falava, eu nunca vi, por exemplo, um líder com nanismo. Eu nunca vi um CEO com nanismo. Por que a gente não chega tão longe, né? E aí, como você falou que a Conecta trabalha muito com esse olhar da deficiência, como é que a gente está nesse momento? Com o aspecto você também falou que as empresas estão engatinhando, com a questão do capacitismo, né? Você tem visto, ou a própria Conecta tem trabalhado em relação a isso? O que você tem visto sendo feito em relação a isso? Bom, primeiro que acho que é importante a gente falar, quando a gente fala de pessoas com deficiência, a gente está falando de um grupo muito diverso e com necessidades diversas. Então, uma das coisas que eu falo, primeiro, só para a gente separar as coisas, né? Quando a gente fala, por exemplo, de deficiência intelectual, eu brinco, é uma brincadeira de mau gosto, que é o recorte do recorte. Tá. Então, para muitas empresas, trazer uma pessoa com deficiência, muitas vezes, essa pessoa não tem espaço, de fato, para conseguir crescer dentro da empresa, porque o que o capacitismo traz? O capacitismo, ele traz um olhar para a limitação e não para a capacidade da pessoa. O capacitismo, se a gente estudar aí a história das pessoas com deficiência especificamente, eu acho que é legal a gente falar um pouco disso. Existe, até muito pouco tempo atrás, a gente usava um modelo médico e atualmente a gente usa o que a gente chama de modelo social da pessoa com deficiência. O modelo médico, ele é um modelo que ele olha para as limitações da pessoa e ele busca curar essa pessoa. Ele olha para a deficiência como uma doença, como alguém que precisa ser curado. Por isso que a gente tem aí, quando a gente estuda a história da pessoa com deficiência, isso vem de muito tempo atrás. A gente teve aí uma fase, desde lá da antiguidade, com eugenia, onde as pessoas, elas não poderiam estar aqui convivendo conosco. Aí você passa por uma outra fase, onde a gente tem as pessoas sendo vistas de fato como pessoas doentes, uma fase onde é um castigo de Deus. Aí você tem as questões religiosas que olham para a pessoa com deficiência. Isso, em todas as religiões, isso vai ali desde na Grécia romana, dos deuses, era um castigo dos deuses, enfim, todas as religiões, em todos os aspectos da história, sempre olham para esse lugar negativo da pessoa com deficiência. E o modelo médico, ele traz muito disso, porque ele traz essa limitação que precisa ser ajustada de alguma maneira, aonde a pessoa com deficiência precisa superar algo para se adaptar num espaço. O modelo social, ele olha para a pessoa na sua capacidade, ele não olha para a pessoa na sua limitação. E ele diz que o ambiente precisa se adaptar à pessoa, e não a pessoa precisa se adaptar ao ambiente. A real dessa história, não fique decepcionado, é que os dois modelos ainda existem. O modelo médico ainda é muito visto em muitas coisas que a gente vê aí no nosso dia a dia, inclusive relacionados ao preconceito. E o modelo social, ele teoricamente é o modelo, inclusive, que a gente assinou com a ONU. O Brasil diz que hoje faz parte do modelo social. Por que eu acho que é importante a gente, só para a gente entender? Porque
quando a gente pensa na pessoa com deficiência e a gente pensa no que acontece no trabalho, se a gente não entende esse histórico, é difícil da gente, de fato, entender os porquês. Então, imagina que essa pessoa com deficiência, ela chega ali para trabalhar e aí ela tem várias questões. Primeiro, ela tem uma série de questões que atravessam ela como pessoa, aonde ela, por muitos momentos, ela não se sente merecedora de estar naquele lugar. E aí, se você pensar aqui na sua época de trabalho corporativo, que eu sei que agora você tem agência, mas na época do trabalho mais corporativo, quando a gente tá... Como que a gente cresce na carreira? A gente bate na porta de alguém. A gente mostra o nosso trabalho. A gente sempre tem alguma estratégia que a gente faz para falar, olha, eu tô pronto, pode mandar que eu tô pronto para assumir esse lugar. A pessoa com deficiência, por muitas vezes, ela não faz isso. É claro que a gente não pode generalizar, mas em muitos momentos essa pessoa ela não acha que ela tem este lugar, que ela pode fazer isso. Então, eu já te digo que menos oportunidades vão chegar para ela. Porque ela muitas vezes não vai atrás dessa oportunidade. Mas muitas vezes ela não vai atrás porque ela também não sente que esse ambiente está preparado para trazer essa oportunidade para ela. Lógico, a gente passou a vida inteira tendo o privilégio do ambiente reconhecer a gente que não tem uma deficiência física específica e ele não. Ele não. Então como é que fica a cabeça dessa pessoa? A gente tem essa questão. E aí a gente vai tendo outras questões. Essa pessoa, se ela está num ambiente onde a empresa não está valorizando as suas capacidades, ela de fato não vai crescer naquela carreira e ela não vai conseguir passar. E um outro ponto é a questão da representatividade, que você trouxe contando do convidado com nanismo. A pessoa com deficiência, ela não vê outras pessoas com a sua deficiência em cargos de liderança. E eu aposto com você que em algum momento da sua carreira você se inspirou em alguém. A gente sempre se inspira em alguém. Sim, com certeza. A pessoa com deficiência não tem essa pessoa para se inspirar. E ela normalmente a gente se inspira naqueles que a gente... E como você falou do espelho lá em cima, né? A gente se identifica e aí a gente se inspira, né? E a pessoa com deficiência não tem. Ela não tem essa representatividade. Eu escuto muito, a gente faz alguns trabalhos de aceleração de carreira para pessoas com deficiência. É um trabalho muito legal, aliás, é um dos trabalhos que eu mais gosto de fazer. E eu nunca faço sozinha, eu sempre trago um psicólogo, trago outras pessoas com deficiência junto comigo para tocarem esses workshops. E tem algo que sempre me chama atenção. Sempre alguém fala para mim, Carla, na área de marketing, na área de publicidade, não tem alguém com deficiência. Mas em quem que eu vou me inspirar? Quem que passou por quem que passa pelas mesmas dificuldades que eu e que conseguiu evoluir dentro da empresa? Que caminho que essa pessoa fez? Como que foi? E a gente tem poucas pessoas. E aí quando a gente olha, mesmo as pessoas, tem pessoas incríveis que palestram com deficiência, por exemplo, mas você tem pouca gente com vivência profissional. Muitas vezes eram ativistas, viraram palestrantes, têm aí uma história de vida muito bacana, mas você tem pouca gente com tanta experiência corporativa para contar. Mas tem, tá? Sim, mas sim. Tem. Existem vários, assim, se eu precisar aqui falar, vou lembrar de vários gestores, mas são poucos. Então, isso é uma das dificuldades. E as empresas hoje, quando a gente olha, elas estão olhando, queremos ter mais mulheres na liderança, queremos ter mais pessoas LGBTs na liderança, precisamos ter mais pessoas pretas na liderança. A pessoa com deficiência ainda está no final da fila. Muito Se bem. a gente pensar nos grupos subrepresentados, a gente está no final da fila. As pessoas com deficiência, tem muita gente na frente. A gente quando vê o trabalho do employee branding acontecendo, que aí o trabalho da marca empregadora, me preocupa um pouco isso. Eu trouxe na época que a gente colocou 2 moças aqui de employer branding, sobre até onde o trabalho é feito realmente para mostrar ao mundo tudo que você está produzindo dentro da empresa e até onde o trabalho é feito para
fazer um diversity washing, por exemplo. Washington é maravilhoso. No Washington não tem nada a ver com isso, gente. O diversity washing, que é para, na verdade, só... Tá todo mundo fazendo, a gente precisa fazer alguma coisa para mostrar que a gente também faz parte dessa linha de pensamento aqui, né? Não tô dizendo que o employer branding é um vilão nessa história, mas às vezes o trabalho também, essa necessidade de querer mostrar para os outros que você também tá inserido nisso, tipo, às vezes pode atrapalhar se você não tem o que mostrar dentro da empresa mesmo, né? Eu já tive a oportunidade de fazer material para empresas que estavam tentando conscientizar no Dia da Consciência Negra. Só que quando você olhava para de verdade não é o elenco, a equipe, o time, quase não tinha. Eu olhava e falava, poxa, né, mas quem sou eu, né? Eu não sou ninguém para letrar ninguém, eu não sou a Conecta, né? Eu sou uma empresa, uma agência que foca em design gráfico. Então, minha responsabilidade é fazer esse material. Mas eu olhava e falava, gente, tá estranho isso daqui, né? Então, todas essas ações, quando você vê, né, chega no mês do orgulho, aí o logotipo de todo mundo no LinkedIn tá com a bandeirinha, né, tá com a bandeirinha transformada ali. Na verdade, acho que já tem uma pasta com todos os logotipos adaptados, né, para algumas das datas específicas. Então, vai falando, cara, mas será que tá condizendo, né, com esse ambiente que vocês criam? Então, se você tá fazendo um trabalho de employer branding, olha para dentro da empresa, vê só se o que você tá mostrando pro lado de fora tá condizendo com o que tá acontecendo do lado de dentro. Hoje existem muitas pessoas que estão postando no LinkedIn assim, olha, estou disponível para trabalhar e colocando nome de marcas com as quais ele se inspira. Imagina se ele chega nessa empresa depois de contratar e descobre que tudo que ele achava que inspirava ele não está acontecendo lá dentro. Então, acho que vale a pena, né, essa reflexão. Mas não é sobre isso, desculpa, que eu quero falar. Existe um projeto na vida da Carla que chama Iniciativa Kids. Adoro. Eu imagino que você adore. E eu tô muito ansioso para ouvir falar a respeito. Quando surge, o que ele realmente batalha para conquistar? O Iniciativa Kids ele surgiu em 2019. Foi o meu primeiro projeto voltado para pessoas com deficiência. Desculpa, eu esqueci de te entregar o seu crachá. Ah, meu crachá, deixa eu ver. Então, Amei. antes que a gente entre nesse assunto que é tão bacana, deixa eu colocar esse crachá penduradinho aí realmente no seu pescoço. Muito bom. E agora você faz parte da turma do Raciocinando, tá? Adorei. Adorei. Agora sim eu quero voltar de novo. Iniciativa Kids. O Iniciativa Kids, eu lancei ele em 2019. Foi o primeiro projeto aí focado em pessoas com deficiência que eu comecei a trabalhar, mas que foi um projeto do coração. É um projeto do coração porque ele começa por conta da Manu. Totalmente por conta da Manu. Imaginei. Um dos meus receios como mãe atípica, quando a gente começa a pesquisar e se envolver no assunto, era de que a Manu não fosse convidada para a festinha da escola. Porque isso acontece. Se der um Google, é que nem a história das mães demitidas na volta da licença maternidade, acontece mais do que a gente pensa. Tem muitas crianças com deficiência que não são convidadas para a festinha de aniversário da escola. Uma mãe ali organiza um aniversário, convida a classe inteira, mas não chama a criança com deficiência. Às vezes isso não acontece no aniversário, mas acontece no cinema, numa ida no parque, numa reunião, numa festinha do pijama que vai fazer com todas as crianças em casa, mas não chama a criança com deficiência. E não chama por quê? Porque não sabe lidar. Porque acha que não vai dar certo, acha que não vai. Como é que eu vou colocar uma criança com deficiência aqui? E eu tinha muito receio disso. E foi a partir daí que eu criei o Iniciativa Kids. O Iniciativa Kids ele começou em 2019 com um grupo de 30 famílias. 15 famílias com filhos com deficiência. A maioria síndrome de Down. Por conta do universo que eu tô inserida, por conta da Manu. Então, a gente é influencer digital também. Vocês podem seguir a gente em Caminhos com Manu no Instagram. Opa. E por conta disso, eu tenho muita criança com síndrome de Down. Tenho algumas crianças com autismo, uma síndrome rara. E as outras 15 famílias, e é aqui que tá a cereja do bolo do projeto, são famílias com filhos sem deficiência na mesma idade. Então, o Iniciativa Kids, ele surge com esse desejo de levar as crianças com deficiência, essa pauta, para as famílias que não vivem a realidade que eu vivo. Então, a gente formava, naquela época, que o projeto mudou um pouquinho, a gente formava duplas de amizade. Então, eu tinha uma criança com deficiência que tinha uma família amiga com uma criança sem deficiência.
A gente sempre teve encontros mensais no projeto. E além desses encontros mensais, essas duplas tinham uma obrigação de se encontrar no mínimo 3 vezes por ano. E era maravilhoso. Assim, a gente recebia várias fotos, vários relatos. Era um grupo pequeno, então foi o piloto ali do Iniciativa Kids que funcionou super bem. Nos nossos eventos, o que acontece? Sempre tem um café da manhã para as famílias socializarem. Depois, eu tenho uma equipe de recreação treinada por mim, que está preparada para atender crianças com deficiência, que fazem atividades com as crianças. As crianças brincam juntas, crianças com e sem deficiência, e os pais assistem palestras sobre diversidade. E a minha preocupação também sempre foi não olhar só para o meu umbigo. Então, a Iniciativa Kids, ele é um projeto que ele não fala só sobre crianças com síndrome de Down, ele não fala só sobre deficiência. Então, a gente traz outras pautas. E o que eu acredito é que, se eu quero que a Manu seja respeitada, eu não posso ser homofóbica, eu não posso ser racista, eu não posso ser classista. Então, em todos os nossos eventos, a gente sempre tem uma pauta que tem a ver com grupos subrepresentados. E a gente organiza rodas de conversa e tudo mais. Aí isso foi lá em 2019. Boa parte disso, o formato continua muito parecido, exceto pelas duplas de amizade. Quando rolou a pandemia, a gente tirou o projeto do ar. Eu fui bem relutante, algumas pessoas me pediram para a gente fazer o projeto online. E eu não quis fazer e não fiz. Porque eu acho que a grande graça do projeto é o ao vivo, é as famílias ali juntas. Se você quer falar de relacionamento, se você quer falar de relações humanas, você precisa ter essas pessoas uma na frente da outra, não adianta. Elas precisam ver, assim, precisam ver elas como que sentir. funciona, sentir, ver que tá tudo bem, que as crianças com e sem deficiência, elas vão brincar juntas e que tá tudo certo, que não tem nenhuma coisa do outro mundo e que dá super certo. Então, a gente não fez no online, aí a gente retomou o projeto. Quando eu retomei o projeto, eu tinha uma fila imensa de famílias, e a gente tem uma lista de mais de 400 famílias. Eu não sei mais quanto tá. Eu tô falando desses 400, acho que há um ano já. Eu não olhei mais a lista, gente, me perdoa. Eu não, assim, não consegui até agora. Mas, ó, a gente aceita patrocinadores, gente que queira vir ajudar a gente a tocar o projeto. Mas a gente tem uma lista grande de espera. E eu tinha muitas famílias com deficiência querendo participar do projeto. Essa lista de espera é de pessoas com crianças com deficiência ou... A maioria. Né? Tá. A maioria. Porque a pergunta que eu ia fazer para você é o que você responde para as pessoas que talvez estejam assistindo, por exemplo, e perguntem, mas por que eu vou querer participar de uma coisa que não é a minha realidade? Se eu dei a sorte, aí eu vou falar como uma pessoa que talvez seja mais inocente, vamos colocar essa palavra aí, de não ter tido filhos com deficiência, tá tudo certo. Por que eu vou me dar esse trabalho? Bom, já respondo a tua pergunta. Aí o que a gente fez? A gente colocou pessoas com deficiência, mais famílias de pessoas com deficiência. Hoje a gente tem no projeto 100 famílias inscritas oficialmente. Dessas 100 famílias, a gente tem 70 famílias com deficiência, a maioria síndrome de Down. A gente tem algumas crianças com autismo, tem umas 2 síndromes raras que participam do projeto, e o restante são os nossos aliados, são famílias que inclusive estão com a gente, todas as famílias lá de 2019, sem deficiência, aquelas 15, continuam com a gente. Tem uma, para não falar que são todas, tem uma que tá morando fora do Brasil, que tá em Portugal, que não participa mais do projeto, mas todas as outras continuam e seguem com a gente no projeto. Qual que é a graça para a família que não tem a mesma realidade que a nossa? Levar a inclusão para sua família, levar a inclusão para sua comunidade, ter um outro olhar, ter letramento. Sim. Então, a gente traz essas discussões, então é uma oportunidade de aprender sobre realidades que são diferentes da realidade que essa pessoa hoje tem. E, de fato, mostrar para os seus filhos que é possível. Então, muitas famílias, às vezes, que me procuram, e aí eu falo, gente, eu sempre dou um jeito, quando tem família aliada que quer participar, a gente sempre dá um jeito de trazer para os eventos e para estarem conosco, porque muitas vezes são famílias que falam assim, na sala do meu filho tem um menino autista, mas eu não sei lidar.
vem pro projeto, vem assistir, vem participar de um evento nosso. A gente faz muito isso. Nesse momento, eu juro que eu durmo da meia-noite às 6, eu sempre falo isso para as pessoas. Eu decidi que esse ano a gente vai fazer um evento a cada 3 meses. Legal. Porque eu não estava mais dando conta de fazer um evento para 100 famílias. Vamos lá, dá para contar, né? Você que é da área de comunicação, você está imaginando o tamanho do evento. Eu não estava mais dando conta de fazer um evento por mês. E agora a gente está fazendo um evento a cada 3 meses. Mas a gente tudo tem um sentido, assim. A gente está numa fase se estruturando para a gente montar uma ONG. Então, até hoje o Iniciativa Kids, ele é o projeto de impacto social da Conecta Diversidade. Hoje ele está embaixo da minha consultoria. Parte do que a gente fatura, a gente destina para o projeto, mas eu não sou uma ONG. Sim. Então, até por N questões aí, incluindo as questões contábeis, a gente está se programando para montar essa ONG e seguir com algo que a gente já faz no dia a dia, que é acolhimento de famílias. A gente faz muito isso no dia a dia, a gente acolhe famílias que recebem a notícia, a gente acolhe famílias que estão passando por problemas na escola, com educação, porque a escola não é inclusiva, que estão sofrendo problemas com plano médico, que é uma realidade cruel que está acontecendo, batendo muito forte em famílias que tenham filhos com deficiência, inclusive na minha. Tem muita gente passando por isso. Então, hoje a gente já faz isso e a gente quer passar a fazer isso de uma forma mais estruturada. Não que a gente vá se aprofundar nisso, mas eu fiquei curioso. O que o plano médico... não aceitação, não aprovação? Os planos médicos, eles estão descredenciando crianças com deficiência e pessoas com deficiência, não só crianças, estão descredenciando pessoas com deficiência, idosos, eles estão descredenciando quem dá custo. Então, pessoas com deficiência, idosos, pessoas em tratamento de câncer, é uma realidade cruel que está acontecendo. Para depois a gente ver uma matéria dizendo que no primeiro trimestre de 2024 eles lucraram mais de 3 bilhões. Mas a gente está dando prejuízo para eles. As famílias dão muito prejuízo para eles com as terapias. Né? Eles estão falindo, é impressionante. É isso. E aí o que está acontecendo? Eles negam o atendimento terapêutico, muitas vezes. Eles negam o atendimento e aí você tem famílias que precisam de N terapias e aí no meio do caminho o convênio para de te dar, de te reembolsar quando é sistema de reembolso, enfim. A gente está vivendo uma situação aí que é muito cruel, mas que eu acho que é sempre importante a gente lembrar aí dos nossos privilégios e quando a gente fala de SUS, quem não tem plano médico, a gente tem aí muitos outros desafios de famílias, por exemplo, no caso do autismo, que não conseguem fechar diagnóstico porque estão numa fila de espera para ter atendimento, ou que tem diagnóstico fechado, ou mesmo síndrome de Down, e aí não conseguem o atendimento das terapias no público. Então, a questão de saúde e a questão de direitos das pessoas com deficiência é uma questão alarmante. É complicado quando você vai falar que uma empresa tem uma responsabilidade social, quando quem realmente deveria ter responsabilidade social, que é qualquer um que trabalhe na área médica, como um plano de saúde, por exemplo, simplesmente esquece que esse papel é um papel dele, né? Enfim, vamos falar sobre a síndrome de Down especificamente. Eu tive a oportunidade de conversar com um gerente do McDonald's uma vez, porque eu tinha ido a 2 McDonald's diferentes, em endereços diferentes, e nos 2 existiam um funcionário com síndrome de Down com uma vassoura na mão, limpando o ambiente, preparando o ambiente para os clientes sentarem. Quando eu cheguei no segundo e vi aquilo, falei, cara, aqui também, eu perguntei pro gerente, falei, vem cá, o trabalho que o pessoal, que eu tô vendo que o McDonald's está preocupado em contratar pessoas com síndrome de Down para poder ampliar a diversidade, talvez, e etc., mas já é o segundo que eu vejo eles com um rodo ou uma vassoura na mão. É esse o lugar que vocês estão reservando para eles?
E aí ele me explicou, não, tem dia que a gente faz uma alteração aqui, e aí a pessoa vai lá pra cozinha e faz um outro tipo de serviço, e etc, e etc. Então talvez tenha sido muita coincidência que eu cheguei em 2 diferentes, e nos 2 a pessoa com síndrome de Down tava com uma vassoura na mão. Eu tô fazendo essa introdução porque eu só quero entender o seguinte, pra você que já estudou, já se aprofundou um pouco mais, o mercado de trabalho para pessoas com síndrome de Down, como é que ele tá acolhendo hoje e onde que essas pessoas estão conseguindo chegar? Bom, primeiro é o que eu estava te falando, né? Quando a gente fala de deficiência intelectual e quando a gente fala de síndrome de Down, a gente está falando do recorte do recorte. São poucas as empresas que contratam pessoas com síndrome de Down. Porque é difícil. Sim. É difícil, é complexo, você tem a questão da comunicação, as pessoas não estão preparadas para lidar com a neurodiversidade no geral e muito menos para lidar com pessoas com síndrome de Down. Então, você tem poucas empresas atuando. Mas eu vejo muitas empresas, como o próprio McDonald's, que faz um trabalho incrível. Assim, hoje, eles são uma das empresas que mais contratam pessoas com deficiência e com deficiência intelectual no Brasil. E eles têm um trabalho ali que eu já vi de perto, onde eles fazem um trabalho realmente com equidade, onde você tem a pessoa com deficiência passando ali por todas as áreas ali dentro de um restaurante, podendo atuar onde faz sentido para elas, onde elas se sentem confortáveis. Então, acho que eles têm um trabalho ali muito bacana. Mas você tem poucas empresas, assim, hoje que olham para isso. Tanto é que um dos projetos hoje que a gente tem é um projeto voltado para empreendedores com síndrome de Down. E a gente vai trazer novidades aí em breve. Quando eu tiver novidades, eu divido com você. Mas a gente quer muito atuar nessa área, porque as pessoas com síndrome de Down, elas precisam achar o seu lugar ao sol. E eu acho que existem outras formas. E tem muitos adultos com síndrome de Down hoje que empreendem. E o empreendedorismo, de fato, pode ser um lugar muito recompensador, eu acho, para eles. E o empreendedorismo tem aquela coisa, né? Você, às vezes, busca uma solução que só você sabe que existe uma necessidade para ela, né? Tem as outras pessoas que vivem realidades diferentes, nem fazem ideia que aquela necessidade existe e que precisa de uma solução para ela, né? Exato. E quando a gente pensa no empreendedorismo, por exemplo, para pessoas com síndrome de Down, você vê de tudo. Você vê famílias que empreendem porque precisam empreender por uma questão financeira. E você também vê famílias de pessoas com síndrome de Down que empreendem pela dignidade do trabalho. Porque a gente não pode esquecer que o trabalho, quando a gente pensa da gente como sociedade, o trabalho dignifica. Faz parte da nossa dignidade a gente poder trabalhar. E aí você tem pessoas com síndrome de Down hoje empreendendo exatamente por esse lugar. Então, acho que tem um caminho muito longo aí pra gente trabalhar relacionado a pessoas com síndrome de Down. Bacana. Existe, e a gente está se encaminhando para o final do nosso episódio, mas existe um post seu no LinkedIn que fala, aliás, eu acho isso um tema muito legal de se aprofundar, que é a maternidade atípica e como ela traz um potencial para quem não só é a mãe atípica, mas essa mãe também sendo profissional no mercado de trabalho, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que mais do que falar sobre a maternidade atípica, eu gostaria de falar sobre a parentalidade atípica. Perfeito. Que acho que as empresas me chamam muito para falar sobre o meu lado como mãe, mas eu cada vez mais tenho olhado para esse lugar da parentalidade atípica. E eu tenho feito muita provocação com os nossos clientes, tenho escrito, já falei disso em outros podcasts, em algumas newsletters, que as empresas não estão olhando para os pais atípicos. Okay. E eles estão nas empresas. E a família atípica, como eu te contei agora da parte do acolhimento, por exemplo, que a gente faz no Iniciativa Kids hoje, elas passam por batalhas que muitas vezes são invisíveis, que as pessoas não veem. Então, esse pai que está ali trabalhando, ele precisa se desdobrar, às vezes, em 500. E como é que ele vai explicar para o gestor dele que ele precisa, no horário comercial, levar o filho nas terapias e que o filho faz terapias de segunda a sexta no horário comercial e que ele precisa levar esse filho na terapia?
como que as empresas estão olhando para isso? Então, eu tenho falado muito sobre isso e acho que a gente precisa falar mais de quem está olhando para a saúde mental dessas famílias. Porque as famílias atípicas, cara, eu posso ficar aqui vários episódios só te falando de todas as barreiras que a gente precisa lidar. São os problemas na escola, é o bullying com a criança com deficiência na escola, é a escola que não adapta material. Eu recebo todos os dias denúncias e reclamações de famílias que me ligam para falar: Carla, a escola não está adaptando o material para minha filha. E a gente não tem material adaptado. Ela está recebendo material, ela está no 6º ano e está fazendo material do prezinho, ali, do infantil. Então, são muitas barreiras. Quem está olhando para isso? A gente precisa olhar para isso. Mas eu não posso deixar de falar que essa maternidade atípica, no meu caso, me trouxe um olhar diferente para a diversidade humana. Assim, acho que hoje, por conta da Manu, eu passei a olhar o mundo de uma forma muito diferente e passei a olhar para as pessoas na sua singularidade. E eu gostaria muito que mais pessoas tivessem oportunidade de fazer isso, que a gente possa, de fato, olhar para as pessoas de uma forma diferente, entendendo e separando o que é limitação e o que é capacidade. A gente, como ser humano, a gente olha muito para a limitação das pessoas, sejam elas com ou sem deficiência, sejam elas de grupo subrepresentado ou não. E a gente precisa olhar mais para a capacidade das pessoas. Então aproveita que a gente está no final do nosso episódio, essa câmera que você sabe que é sua, manda um recado final para esse pessoal, fala para eles o que você gostaria de falar e aproveita depois, promove suas redes. Você falou agora há pouco sobre uma notícia legal que vem em breve aí, já fala dela também. Vamos seguir todo mundo aqui para que a gente acompanhe o trabalho da Conecta, da Iniciativa Kids e do trabalho de empreendedorismo que vem no futuro aí. Fica à vontade. Muito obrigada para você que ficou aqui até agora escutando a gente aqui conversando, foi um papo muito legal. O que eu quero deixar aqui de recado é: a diversidade, ela existe, quer você queira ou não. Então, vamos olhar para isso com mais carinho, vamos se aproximar mais do que é diverso, do que é diferente da gente. Cada vez mais a gente convive com pessoas diferentes, mas muitas vezes a gente não deixa essas pessoas entrarem para o nosso dia a dia. Então, se permita isso. Se você tem filhos na escola que não tem deficiência, chama um amiguinho com deficiência para brincar em casa no final de semana. Se você hoje está num cargo de gestão, conversa com o seu RH para trazer pessoas com deficiência ou pessoas de outros grupos subrepresentados para trabalharem na sua equipe, e segue a gente. A gente está aqui sempre para ajudar e poder contribuir na jornada de diversidade de todos que estiverem interessados. Você pode seguir a gente no Instagram, Caminhos com Manu, Conecta Diversidade, Iniciativa Kids. A gente está sempre buscando aliados e gente que queira fazer parte, que queira ajudar a gente a construir esse mundo mais inclusivo para todos e todas as pessoas. Muito bem. Falar sobre diversidade daria 1, 2, 3 mil episódios, porque é um assunto que tem muito a ser conversado, é um terreno que tem muito a ser explorado. Mas se você talvez não faça parte da realidade onde você precise talvez conviver com pessoas com deficiência, pessoas que habitam os grupos minoritários, que talvez nem sejam tão minoritários assim, pensa o seguinte: qual a riqueza que conviver com pessoas diferentes de você pode trazer para a sua vida? Se você é pai e mãe que tem uma criança, vamos dizer, neurotípica ou sem uma deficiência visível, se você trouxer um amigo para brincar na sua casa que tenha deficiência, e você sempre fala que quer o melhor para o seu filho, que quer educar ele para ser um grande homem, uma grande mulher, pensa nisso como parte, talvez, do aprendizado dele. Imagina a pessoa que ele vai se tornar quando ele perceber que conviver com a diferença é algo tão rico, é algo tão incrível. E se você tem uma empresa, e até hoje nunca passou pela sua cabeça, talvez, trazer e criar oportunidades para pessoas com deficiência trabalharem na sua empresa, pensa nisso.
Qual é o seu papel como empresa? Já era. Se você criou uma empresa, não existe mais esse acordo trabalhista no qual eu apenas preciso de você e eu te pago para você me entregar sua força de trabalho. Acabou. O teu papel como empresa é social. O teu papel como empresa é se importar com aquelas pessoas. Não quer isso para sua vida? Tudo bem. Ninguém tá falando que você precisa deixar sua empresa aberta. Mas enquanto ela estiver aberta, esse é um dos seus papéis. Então vamos falar bastante sobre diversidade. Vamos pensar cada vez mais nisso. Existem outros episódios no Relacionando que trazem esse tema à luz, que falam sobre pessoas com nanismo, que falam sobre pessoas trans, que falam sobre pessoas pretas, que falam sobre tolerância e intolerância à religiosidade. Maratona, tem muita coisa legal. As redes sociais do Relacionando são @RelacionandoPodcast no Instagram, @Relacionando.podcast no TikTok. Ouça a gente também no Spotify e no Deezer. E no YouTube, quando você procurar e ele disser para você o seguinte: você quis dizer Relacionando Podcast? Fala para ele, não, tem embaixo ali, ó. Eu quero dizer Relacionando Podcast. Vamos ensinar o algoritmo do YouTube de uma vez por todas que esse projeto é sólido, é grande, veio para ficar. Eu agradeço a sua participação, agradeço mais ainda a sua participação. Obrigado por estar aqui. Foi um papo incrível. Eu realmente acho que a gente ficaria horas aqui conversando, né? Super. Então, obrigado por estar aqui hoje. E eu vejo vocês no próximo episódio.